Bom, então voltando aqui, né, para a parte 2 da nossa aula, nós vamos continuar aqui, né? Então nós temos outras informações, né? Segundo o especialista, a tendência atual é a alimentação saudável, com substituição a gorduras nocivas, né, como por exemplo as gorduras, né, trans saturadas, pelas benéficas, como ômega 3, ômega 6, né? Uma dica aqui, gente, e que eu uso, né, todos os meus produtos, e aqui eu já vou soltar para vocês, né, o leite, né, como assim diz, né, os meus segredos, né, é a substituição, por exemplo, quando um produto, né, a gente precisa adicionar nele manteiga, né, ou margarina, certo? Que é uma gordura saturada, né, é vegetal, mas é saturada, e a manteiga é uma gordura animal, né? Existe um produto, né, que se chama a gordura em pó, né, de uma indústria de alimentos localizada em São Paulo, chama a Libra, né? Então a Libra ela tem 3 ou 4 tipos de gordura em pó que é extraído da palma da soja, né? Que ela substitui perfeitamente, né, a gordura, a manteiga ou a margarina numa formulação. Qual é, né, o desafio de trabalhar com essa gordura, certo? É exatamente você encontrar o percentual correto de gordura que você deve colocar no produto formulado em pó para que seja, né, igual ao que você tem, né, usando a margarina ou usando, né, a manteiga no seu produto, ok? Então, depois eu posso passar para vocês, né, essa gordura, o nome dessas gorduras e vocês podem pesquisar, né, e acrescentar elas, né, no produto de vocês, né, se vocês assim quiserem, né, fiquem bem livres, né. Primeiro eu acho que vocês precisam idealizar e depois que vocês idealizarem o produto de vocês é que vocês devem buscar, né, as melhorias para esse produto, né. Então, nessa direção, também tem aumentado a procura por alimentos orgânicos, né? Aqueles que são livres de agrotóxicos, hormônios e aditivos químicos artificiais, né? Então, é a substituição, né? Na verdade, de alguns componentes, né? Por outros componentes, né? Que façam que sejam menos prejudiciais ao consumidor, apesar de seus preços pouco atrativos, né? Então, outra tendência são alimentos semi-prontos. Aqui está uma grande questão, né? Eu não trabalho com produto, a minha especificidade, né, é produto formulado em pó, mas assim, eu já andei por esse caminho aqui, né, de produtos semi-prontos e assim eu percebo que a cada, né, quanto mais eu ando no mercado, mais eu vejo produto pronto. Por exemplo, eu desenvolvi, né, há tempos atrás para uma indústria uma formulação em pó para preparo de waffle, né? E eu percebi que um tempo depois, né, aquela empresa Forno de Minas, ela desenvolveu o waffle já pronto, né? Então você compra eles congelado, né, no freezer, no supermercado, e você só leva para casa e esquenta, né? Então isso é uma tendência muito grande. Por exemplo, eu já vi que a Sadia, né, ou foi a Perdigão, agora me falhou a memória. Uma dessas duas, ela lançou uma bandeja, né, de almoço assim. Então você acha lá o arroz estrogonofe, né, uma salada tudo congelado e você leva para o micro-ondas numa bandeja, né, aquece e você consome, né? Então essa tendência de alimentos semi-prontos, ela tem crescido bastante. Por exemplo, as lasanhas, elas mudaram, né? Então as massas de lasanha, elas tendem, né, a ter uma tendência agora, né, ser feita, né, a massa com um produto funcional, certo? Que tenha menos gordura, menos sódio. Nessa lasanha pronta que a gente encontra os nuggets, né, para serem fritos, enfim. São coisas que a gente tem que repensar e essa é a hora para isso, né? Seguir essa tendência, ok? Então veja, aqui eu trouxe também, né, produtos, uma pesquisa, né, na verdade uma parte,
né, de um artigo, né, que foi recortado de uma matéria, né? Então, as tendências e inovações da indústria de alimentos. Cada vez mais, né, exigente, o consumidor busca por produtos práticos e saudáveis. Ó, aqui tá o meu gancho, certo? Praticidade. Isso aqui para mim, então, a formulação de vocês, o conceito do produto de vocês, ele tem que estar em torno de praticidade, certo? Por que desenvolver produto formulado em pó, né, que fica pronto com 10, 15 minutos de preparo? Porque é prático, né? Porque é prático, dá menos trabalho para o consumidor. O consumidor, ele tem pouco tempo para ficar em casa, pouco tempo para, né, não passa amanhã numa cozinha. Ele quer pegar uma coisa da geladeira, pôr no liquidificador, pôr no fogo e ficar pronto para ele, né? Então, essa aqui é uma tendência muito grande, né? E sempre será, tá? Então, para atender a essas necessidades, a indústria de alimentos e bebidas tem investido em novas tecnologias que vão desde ingredientes e aditivos, aromas, texturas, amidos modificados, tá? E outros componentes que caracterizam os alimentos conhecidos como funcionais, tá? Então, dentro dessa tendência, né, a substituição, por exemplo, o uso do amido modificado, né, foi assim um estouro, né, um pipoco, né, no surgimento de novos produtos, né? Então isso aqui contou bastante, ok? Então, ó, segundo pesquisas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, em 2010 o Brasil investiu 24,2 bilhões na área de pesquisa e desenvolvimento dentro do setor de alimentação. Então, ó, a pesquisa é aplicada em todos os segmentos da indústria para desenvolver novos produtos, insumos, embalagens e processos de fabricação, né? Então, veja, é uma cadeia toda envolvida, né, nessa parte de desenvolvimento de novos produtos, né? Então, o que a gente estuda, né, e o que eu tento passar para vocês, ou exemplificar aqui para vocês, é exatamente aquela parte só do desenvolvimento, né, a ideiazinha lá. Mas ela também vai estar junto com a questão da embalagem, né, com a questão, por exemplo, dos processos de fabricação, né, que às vezes precisam ser adaptados para atender essa nova formulação que você está criando. Então, ó, a estrutura ideal, né, para pesquisa e desenvolvimento, bastante focada em melhoria de processo, né, um P&D, chão de fábrica, de braços dados com a produção e a qualidade é típico, né? Então, essa estrutura aqui é chamada bicaudal, né, quando o P&D ele tem toda, ele envolve, né, na verdade, toda a estrutura da empresa, né, o chão de fábrica, como se diz, né, por exemplo, não são aqueles pesquisadores que estão lá no topo e que ninguém tem acesso, não é isso, né? Então, um bom profissional de P&D, ele conhece a produção, né, ele conhece quem está ali, as dificuldades, né, e ele tem essa responsabilidade, sabe, de ligar o social, né, também com o que fique melhor para a produção, tá? Então, ó, pesquisa e desenvolvimento, então, né, tem um leque aqui dividindo, né, P&D excelência operacional, tá? E P&D inovação, né? Então são duas veias. A excelência operacional envolvendo melhoria, né, do processo, melhoria do produto, melhoria da embalagem, certo? Então são melhorias, né, que são feitas, certo? Também pelo setor operacional e tem a parte de inovação, que são os novos produtos e os novos processos, tá? Basicamente o que a gente tem, né, o que a gente pensa que é trabalhar exatamente aqui, né, nessa parte da inovação, mas a gente já pensa, né, que existe toda uma parte, né, que também foi treinada exatamente aqui no desenvolvimento de produto, que é a pessoa que vai melhorar o processo, melhorar o produto, não criar um novo, né, e melhorar a embalagem, né, estudar isso também, né, melhoria, desenvolvimento de produto, ok? Então, ó, é importante ajustar as fronteiras, né, entre a pesquisa e desenvolvimento e seus clientes fornecedores internos, né? Afinal, a inovação é uma função não apenas da pesquisa e desenvolvimento, mas de toda a empresa, né? Então, toda a empresa está comprometida com esse processo. Uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento adequada, né, que esbarra em uma produção, qualidade ou área comercial não preparadas, nunca, né, entregará o nível de inovação para que foi projetada, certo? Então veja,
não tem como, né, esse setor de pesquisa e desenvolvimento estar esbarrando, por exemplo, com produção, com qualidade e com a área comercial, né, se esses não forem preparados. Então, isso aqui são áreas dentro da empresa que devem caminhar, né, de mãos dadas. Né? Como você vai trabalhar, por exemplo, e não vai consultar, por exemplo, um profissional de qualidade dentro da indústria que você está para ouvir, né? Ouvir a produção, ouvir a área comercial. Né? Então não tem como você idealizar uma coisa aqui, né? E lá na frente a sua ideia, né? Ela não ser comprada, né? Porque não foi ouvida por esses outros setores, né? Não adianta, né? Idealizar, por exemplo, um chiclete, né? Fazer uma comparação aqui bem esdrúxula, né? Não adianta você idealizar, por exemplo, um chiclete de melancia, né? Que seja de cor, é, sei lá, amarelo, né? Se você sabe que isso comercialmente o consumidor não vai aceitar, sensorialmente não vai aceitar, né? Quem já viu chiclete de melancia de cor amarela, né? Amarela, eu vou pensar que é o quê? Vai, sei lá, chiclete de laranja, né? Menos de melancia. Então, se eu penso em um chiclete de melancia, eu tenho que pensar na cor melancia, entendeu? Vermelho, ou ligeiramente vermelho, ou rosa, né? Mais ou menos por aí que eu estou pensando, certo? Que deve caminhar junto, ok? Então, ó, alguns indícios, né? Aqui eu quero falar para vocês, né, do futuro desse setor de pesquisa e desenvolvimento, certo? Eu falei para vocês de tendências e agora, né, indícios, certo? Primeiro, o que é crucial? Equipes bem-sucedidas de P&D de alimentos serão aquelas que incorporarem, certo, a seus métodos a dimensão humana. Cientista de óculos e jaleco, né, atrás de uma bancada, por ser necessário para o desenvolvimento da ciência básica do assunto, porém, a aplicação desta ciência à experiência do usuário torna-se o ponto crítico da inovação. Então, é exatamente isso que eu falei para vocês. Não adianta idealizar, certo? Onde eu não tenho o chão de fábrica bem feito, ou não tenho, por exemplo, o atendimento à necessidade do consumidor, onde não se ouve o saque, não se procura saber, né, dos consumidores. Né? Então, não adianta idealizar ou caminhar aqui, né, querendo um produto, se você não se aproxima, né? Não tem aquela, não caminha juntos com outros setores da empresa ou até mesmo com os clientes, né? Que é que vão ditar, né, o que é que você deve fazer. A colaboração entre os diferentes times, né, de pesquisa e desenvolvimento leva a uma performance significativa, né, melhor dos produtos lançados, certo? Então é a junção de esforços e é caminhar junto com outros setores dentro da indústria para ter maior sucesso na pesquisa e desenvolvimento. Uma solução única, né, dificilmente atenderá aos diferentes objetivos da organização. Né? Então, entender profundamente qual é o objetivo da organização e sua estratégia é crucial para a criação de uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento adequada a ela. Okay? Outra, né, coisa que você tem que pensar. Qualquer estrutura de pesquisa e desenvolvimento é um equilíbrio entre vantagens e desvantagens, tá? Entender essas desvantagens e minimizar o seu impacto é uma forma de controlar o problema, ok? Então aqui, né, a gente tem, aqui a gente tem que procurar entender, né, essas desvantagens e procurar reduzir os efeitos que essa desvantagem tem, certo? Dentro desse setor, né, de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, a compra de startups, né, que são essas empresas que estão moda agora, as startups, né, por grandes companhias, parece estar se tornando, né, uma norma. Né? Então, por trás disso está o pensamento de que vale, né, o experimento e não mais o plano de negócios. Certo? Então, por exemplo, investir, né, no experimento é uma boa ideia, né, para que você seja visto. Né? Então, as grandes empresas elas têm feito muito isso. Então, quando você se tem uma boa ideia ali, ele vai e compra, né, aquela startups, então já pega aquela ideia, certo? Então, ó, outra questão, se uma empresa tem vários centros de pesquisa e desenvolvimento espalhados geograficamente, vale muito a pena ler esse artigo sobre tipos e arranjos possíveis
né, entre estes grupos usados por multinacionais. Por quê? Porque nesse artigo ele traz, né, vários, além da estrutura, né, de pesquisa e desenvolvimento dentro da... Então, esse artigo, né, você pode encontrar esses arranjos que ele está citando aqui, né, dentro da senhorainovadeira.com.br, certo? Onde ele fala qual a estrutura de P&D ideal para a minha empresa de alimentos e ele traz, né, vários desenhos, né, layouts dentro, né, que essa pesquisa e desenvolvimento deve exercer ou pode exercer dentro de uma organização, né? Ok? Então, gente, essa foi a segunda parte, né, dessa aula 3, né? Eu vou pôr também um material, né, como suplemento para vocês darem uma olhada, tá? Mas todas as referências, elas sempre estão abaixo, né, dos slides que eu estou falando para vocês, né? E essa aula eu espero que ela traga, né, assim, tendências e desperte, né, vocês para caminharem dentro do desenvolvimento do produto de vocês, ok? Então, bons estudos!